Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Chegar, onde a gente traz várias novidades sobre diversos temas a respeito da política, jurídico e tantos outros. E claro que ao longo do tempo, um tema que foi ganhando muita repercussão foi a cannabis medicinal e todo o universo que envolve esse assunto. E para poder continuar a falar sobre isso, hoje eu recebo aqui um convidado que é meu colega advogado, Dr. Arthur Ferrari Arsuf. Agradecer muito aqui por ele ter aceitado o convite. Vou ler aqui a biografia dele, né? Advogado, doutor, mestre, especialista em Direito Processual Civil pela PUC, professor de pós-graduação, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Centro de Estudos Avançados de Processo, do Comitê Brasileiro de Arbitragem e da Comissão de Direito Processual Civil da OAB de São Paulo. Doutor Arthur, seja muito bem-vindo. Mais uma vez agradeço aqui aceitar o nosso convite. Muito obrigado, deputado Caio. Eu que agradeço o convite. É um tema muito importante e para mim é sempre um prazer poder falar sobre esse assunto, ainda mais aqui no teu podcast, uma pessoa que tem abraçado essa causa, tem ajudado tantas pessoas. Então, agradeço muito o convite e espero que a gente tenha um programa muito bom, que os ouvintes gostem e possam aprender um pouco com o tema. Eu posso garantir, doutor Arthur, que a sua vinda aqui hoje é motivada pela sua participação na nossa reunião da Frente Parlamentar. Para quem não acompanhou, vale a pena depois checar também. Foi uma audiência bastante rica de informações e dentre as participações tinha a sua. E aí eu vou atualizar para quem não conhece, entender o porquê que o Dr. Arthur está aqui, né? O Dr. Arthur é advogado hoje de um processo que tramita no STJ com grande repercussão a respeito da produção do cânhamo. Nesse processo você representa a DNA Soluções, que é da Chiara Cardoso, que esteve conosco, inclusive recentemente, aí no escritório lá na Baixada Santista. É uma ativista da pauta e eu quero poder atualizar as pessoas a esse respeito. Primeiro, você já conhece, antes de aprofundar, você já conhecia a pauta da cannabis medicinal antes de defender a DNA Soluções nesse processo? Eu conheci, eu comecei a trabalhar em questões jurídicas da cannabis desde 2015. Teve uma primeira empresa que trouxe ali algumas ideias da Holanda, do Canadá, que era a Entourage. Eu advogava para um dos investidores, isso foi evoluindo, então sempre foi um assunto que eu participei, estudei, sempre tive dentro dessa discussão. E até essa própria discussão do cânhamo, ela nasce um pouquinho antes da DNA, num outro processo judicial, parecido, não idêntico, mas parecido, em que a gente conseguiu uma liminar para incluir no Cadastro Nacional de Cultivares o cânhamo e para autorizar o plantio de cânhamo no Brasil. Então essa liminar ficou vigente durante um tempo, foi uma liminar de um juiz... Foi quando isso, doutor? Foi em 2019. É uma liminar do TRF1, um juiz lá de Brasília, que depois acabou sendo cassada, né, no âmbito do tribunal. Então eu já estou por dentro dessa discussão desde pelo menos 2015, no cânhamo 2019. Então é um assunto que eu gosto bastante e que eu acho que pode ajudar muito a vida das pessoas e a economia do Brasil. Sem dúvida, né? Para quem ainda não é tão habituado à pauta, o cânhamo é um primo aí da cannabis com baixíssimo teor de THC, portanto tem um potencial para industrial muito grande, né? Para construção civil, indústria têxtil, suplemento alimentar e também é possível os medicamentos que a gente tanto luta aqui na Assembleia. Aí já indo direto, doutor, me explica como esse processo foi parar no STJ e antes de falar da audiência pública, explicar um pouco desse instrumento aqui que até, no meu caso, que sou advogado, falamos nos bastidores, o tal do IAC, que é o Incidente de Assunção de Competência, para que os nossos amigos que acompanham possam entender em que fase que está esse processo. Essa é uma pergunta muito importante, né? Esse processo ele começou lá em 2019, a Chiara me procurou, a gente começou a conversar muito, a gente construiu uma tese em conjunto, a Chiara é super especialista em biotecnologia, conhece tudo do assunto, e aí ela falou, olha, eu quero tentar trazer essa discussão para o Poder Judiciário liberar, porque eu estou vendo certa dificuldade de um horizonte do Legislativo Federal liberar o plantio de cânhamo aqui no Brasil.
e a gente fez um processo. Esse processo ele começou em Curitiba, rapidamente a gente teve uma adesão negativa do juiz federal lá em Curitiba, o processo foi ao TRF4, né, que é o Tribunal Regional da 4ª Região, que responde pelo sul do Brasil, tivemos uma decisão também negativa no TRF4, mas uma decisão até curiosa, né? O que o TRF4 disse? A desembargadora relatora muito consciente, muito preparada, ela aborda, entende a importância do cânhamo, mas no final ela diz, olha, não é um tema para o judiciário decidir. Eu vou optar por não decidir, porque é uma questão que, na visão dela, deveria ser do Legislativo Federal. E aí a gente recorre, a gente faz um recurso ao STJ, que é o recurso especial, um recurso ao Supremo, que fica ali, né, sobrestado enquanto o STJ não julga, e o caso vai ao STJ. É um caso de repercussão, é um caso que foi o primeiro caso sobre o assunto que chegou no STJ, e ele é distribuído para uma ministra, que é uma ministra muito preparada, que é a ministra Regina Helena Costa. Ministra Regina Helena Costa. É uma ministra muito preparada, na minha opinião, tá dentre as melhores ministras ali do STJ, uma pessoa séria, uma pessoa preparada tecnicamente, e ela identificou esse processo como um processo relevante da perspectiva social, e ela usou esse instituto, que é o IAC, para pensar ele dentre todos os outros casos dela, e basicamente utilizar ele como um caso que o que for decidido nele vai valer de forma obrigatória para todo o Brasil. Então, o que é esse IAC? Esse IAC chama Instituto de Assunção de Competência, incidente de assunção de competência, que é quando um ministro ou um desembargador, então isso pode acontecer tanto nos tribunais superiores quanto nos tribunais de segundo grau, visualizam um processo que representa uma pauta social ou uma pauta econômica ou uma pauta jurídica relevante e decidem julgar esse caso de uma maneira que ele vai valer para o país todo. A grosso modo, a súmula vinculante é parecido com o IAC? A grosso modo é parecido, né? São instrumentos diferentes, mas que têm um resultado um objetivo muito parecido, que é estabilizar como uma determinada questão jurídica tem que ser interpretada pelo Poder Judiciário. Ou seja, se a decisão for favorável, a partir dali, outros processos que tramitam em qualquer judiciário brasileiro, estadual, a decisão do STJ é a que vai prevalecer. A decisão do STJ é que vai prevalecer. Não é uma prevalência automática, ou seja, o juiz lá do processo em primeiro grau, ou se estiver no tribunal, ele vai ter que dar uma decisão em cada um dos processos, só que esse juiz ou desembargador ele é obrigado a seguir o que o STJ disse. Então, é um instrumento muito forte e é um instrumento que ele viabiliza a participação ampla da sociedade. Diferente de um processo entre duas pessoas em que só elas se manifestam praticamente no caso, ninguém nem sabe o que está acontecendo. Exatamente. Justamente por ser um caso de repercussão social, a ministra Regina Helena usou todas as ferramentas que ela tinha à disposição para ouvir a sociedade. E eu acho que isso é muito importante, porque diferente do legislativo, né, você, o deputado pode falar isso melhor do que ninguém, que as pessoas elas validam, elas legitimam as tuas decisões, os teus votos a partir do voto. Exato. Você é eleito para isso. Sim. No judiciário não há uma eleição, as pessoas estão lá por concurso ou por uma nomeação, então a lógica da decisão do judiciário é diferente, é uma lógica técnica e não de legitimação social. Perfeito. E quando vai haver uma decisão como essa, que pode impactar a vida das pessoas, o que a lei previu de forma muito correta? Já que quem vai decidir é alguém que não foi eleito, a gente tem obrigatoriamente que ouvir a sociedade. A gente tem que saber o que a sociedade quer, a gente tem que saber o que a sociedade tem a dizer. E isso se dá basicamente por duas ferramentas, né? Uma ferramenta tem um nome um pouco esquisito, né? Que é o amicus curiae, é um nome em latim, mas que basicamente significa amigo da corte. São várias pessoas, podem ser partidos políticos, podem ser entidades, podem ser até pessoas físicas, especialistas no tema, que vão a esse processo e trazem as suas opiniões. Não porque elas querem que a DNA ganhe ou perca, mas porque elas querem que a tese seja favorável ou negativa. Ou seja, objetivamente o que está sendo discutido ali é a permissão ou não da produção do cânhamo no Brasil, correto? Exatamente, é isso que está em discussão, né? E esse é um ponto importante, porque muitas pessoas, eu não sei, né, se por falta de informação ou até de forma proposital, tentam confundir esse assunto com liberação de droga, né? Então é um assunto que ele atrai muitas paixões, mas atrai por conta de um preconceito. Então até quando a gente entrou com esse processo e nas discussões do STJ, acho que o ponto inicial e principal é separar as discussões. Gente, nós estamos discutindo aqui cânhamo. Cânhamo não dá para fazer droga.
cânhamo dá para fazer remédio, cânhamo dá para fazer produção industrial, cânhamo só traz coisa boa. Não estamos discutindo droga. E aí as pessoas acabam tentando desvirtuar essa discussão. Então hoje, acho que isso é importante dizer, o STJ não está discutindo nada sobre drogas. O STJ, liberação de drogas, não tem nada nessa pauta nada. O STJ não está discutindo isso, até porque essa é uma questão, né, que está no início de julgamento no Supremo. Exato. O STJ está decidindo. Existe uma variedade de planta que ela é útil para produzir remédio, ela é útil para gerar emprego, ela é útil como uma nova indústria no Brasil. Faz sentido ter uma proibição sobre essa planta, já que ela não gera potencial de droga, ou seja, no linguajar popular não dá barato, ou não faz sentido? Esse é o tema que está em discussão no STJ. Sem dúvida não faz sentido. Sobre isso ainda, aí então a ministra Regina convocou uma audiência pública. Convocou uma audiência pública. E teve a participação, eu comecei assistindo, confesso, depois não consegui porque é uma agenda corrida e foi uma audiência longa. Queria que você falasse um pouco sobre a audiência, sua percepção, e na audiência, obviamente, tinham pessoas favoráveis e pessoas contrárias ao tema. Sim, não, essa audiência pública eu acho que foi um marco muito importante nesse processo. Porque normalmente, se a gente for olhar os outros IACs que já existiram no STJ, e não são muitos, esse é o 16º IAC. Então é um instrumento que é novo, assim, do ponto de vista jurídico. Ele existe, né, nessa formatação específica desde 2016, ele vem no Código de Processo Civil de 2015, que entra em vigor em 2016, então a gente tem 8 anos aí com esse instituto nessa formatação, e foram 16 no STJ, é muito pouco a nível de processo que a gente tem aqui no Brasil. E normalmente se usa ou a participação desses amicus curiae, que são essas entidades, essas pessoas, ou audiências públicas. A ministra Regina Helena Costa, ela fez os dois. Isso é muito positivo, porque isso serve para desmistificar justamente essa discussão, e mais do que isso, né, esse é um tema que ele extrapola a discussão jurídica. A discussão jurídica ela é relativamente simples, agora tem uma questão técnica. É verdade que o cânhamo não pode produzir barato, não pode produzir efeito psicotrópico, não dá barato. É verdade que eu consigo saber se aquilo é cânhamo e não é uma planta da maconha. São questões técnicas de biologia, de química. E então essas audiências servem também para a ministra e para os demais ministros se informarem sobre essas questões técnicas. Ou seja, o Conselho Federal dos Químicos, o Conselho Federal da Farmácia, que são convidados também a participar? Inclusive o Conselho Federal de Química, que participou daquele encontro da nossa reunião, da reunião da Frente Parlamentar, estava lá. E fez uma manifestação excelente, né, mostrando que não há um risco de se confundir as coisas, que não há um risco de alguém dizer que está plantando cânhamo e na verdade está plantando droga, que são plantas absolutamente diferentes da perspectiva química e portanto não há essa chance. Quantas participações, Arthur? Houveram 25 participações. A ministra, no início da audiência, ela destacou que foram 55 pedidos de participação na audiência pública. Desses 55 pedidos, 25 foram aceitos. E ela deu um dado muito importante. Dos 55 pedidos que foram feitos, 48 foram por pessoas e entidades que queriam apoiar a tese do plantio do cânhamo. Favoráveis à tese do plantio do cânhamo. Somente 7 eram contra. No âmbito da audiência, quem assistir vai perceber isso, o que a ministra fez de forma correta? Ela ouviu essas 7 pessoas, até para dar uma paridade de armas. Sem dúvida. E esses argumentos, né, ao longo da audiência foram de vários matizes. A gente teve argumentos históricos, de pessoas que trouxeram como que era o cânhamo aqui no Brasil no século XVIII, no século XIX. Tivemos argumentos técnicos, químicos, biológicos, médicos e até argumentos jurídicos. Então foi ali uma audiência que durou das 10 da manhã até as 7 horas da noite, de forma ininterrupta, né? Não foi uma pausa curta para o almoço, em que várias pessoas se manifestaram e trouxeram informações relevantes para o STJ. Do ponto de vista, porque você falou aqui dos argumentos favoráveis, e quem se inscreveu para apresentar argumentos contrários, qual é a principal pauta? Olha, eu poderia separar esses argumentos contrários em 2 grupos. Um grupo que eu chamo de não argumento, que é o argumento que é voltado a dizer sobre drogas. Só que é um assunto que não está sendo debatido pelo STJ. Então algumas pessoas foram lá dizer, olha, droga é ruim, fumar maconha é ruim. E esse, para mim, é um não argumento, porque foge à discussão que estava ali posta pelo STJ, foge ao que vai ser decidido, e inclusive, ao final da audiência pública, a ministra Regina Helena destacou isso, uma pessoa específica levou muito a discussão para esse caminho, ela disse, olha,
Eu quero esclarecer de novo que nós não estamos discutindo droga, a gente está Tá. discutindo cânhamo. E o outro grupo de pessoas que foi contra, eu nem diria que eles foram efetivamente contra. São pessoas preocupadas em como controlar o cânhamo para não haver uma liberação indireta da maconha. Então, Perfeito. por exemplo, Ou seja, se você está autorizado a plantar o cânhamo, você pode estar ali produzindo maconha e os órgãos fiscalizatórios não teriam capacidade para poder separar isso e vai ser um libera geral. exatamente. Ou seja, essas pessoas elas não são contra. Elas têm uma preocupação de como vai ser o controle do Estado. Ok. Né? Mas exatamente sobre essa questão, a audiência foi muito esclarecedora. Porque os conselhos de química, os conselhos federal de biologia, dos tecnólogos, mostraram que não há um risco disso acontecer, que é possível ter uma rastreabilidade ampla de cada pé de cânhamo que tiver aqui no país e que não há risco de confusão. Sem dúvida. E nesse caso, uma eventual decisão, ela também lastreia qual seria o órgão responsável por fazer isso, doutor? Ou aí é uma decisão do governo, por exemplo, se é o Ministério da Agricultura, não sei, Anvisa, quais outros órgãos que teriam envolvimento nessa matéria? Olha, essa é uma pergunta muito importante, é uma pergunta difícil de responder, porque não há uma resposta na lei e de como o STJ ele vai se comportar. Qual é a minha expectativa pela minha experiência de STJ e de Supremo? Nesses casos em que está criando uma regulação via decisão judicial, o Poder Judiciário ele é muito cauteloso em criar uma regra que possa trazer estabilidade e trazer segurança. Então, eu imagino que vai haver uma determinação, né? Estou imaginando aqui uma decisão positiva, acho que até pela minha torcida no caso. Sem dúvida. Mas em sendo positiva a decisão, a minha expectativa é que haja ali critérios estabelecidos na própria decisão e que haja designação de qual vai ser o órgão responsável. Me parece, pessoalmente, que o órgão responsável correto é o MAPA, porque nós estamos tratando de uma variedade de planta. Ou seja, Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura. Ok. Assim como já faz com outras sementes que hoje são produzidas aqui no Brasil. Agora, uma dúvida que deve ter para quem é bastante engajado e sabe também que o judiciário brasileiro ele tem a sua morosidade. Tem prazo para esse julgamento, doutor Arthur? Não tem prazo, né? Há uma previsão na lei de que os IACs eles têm que durar 1 ano. É uma previsão imprópria, ou seja, não tem nenhuma consequência se esse prazo não for respeitado, e é um prazo difícil de se respeitar, não é pela morosidade só do judiciário, porque tem que ouvir todo mundo, tem que fazer audiência pública, então é um prazo muito curto. Agora, é por turmas o STJ também? O STJ ele tem 6 turmas, tá. E ele tem 3 sessões, que são basicamente a junção de 2 turmas. Tá. Esse caso, como ele é um IAC, ele é julgado pela sessão. Então é a primeira e a segunda turmas do STJ, a primeira sessão que vai julgar essa matéria. A primeira sessão ela julga exclusivamente matérias de direito público. Ok. E são quantos ministros nesse caso? São 10 ministros. 10 São 10 ministros, 5 de cada turma. A relatora, ministra Regina Helena. Exatamente. Pelo então a conversa que está me passando, a expectativa, por exemplo, que a relatora teve uma percepção da audiência muito positiva pró o pedido de aceitação da produção. É difícil a gente cravar qual que vai ser a posição dela, mas o que eu posso dizer ela está aberta ao tema. E várias coisas mostram isso. O próprio fato dela ter selecionado esse caso para julgar nessa sistemática que vai valer para o Brasil todo, mostra que ela está aberta. A própria vontade dela de, com uma agenda absolutamente lotada que os ministros do STJ têm, de abrir um dia inteiro de audiência pública, de ouvir dezenas de entidades como Amicus Curiae, mostra que ela está interessada no tema. Tá. E a minha percepção da audiência pública é que ela foi muito positiva, bem impactada pela audiência. Inclusive, ao final da audiência, ela fez ali um comentário que me deixou bastante esperançoso em relação a tempo. Porque houve uma manifestação de uma dessas mães que tratam os filhos com medicamentos à base de cannabis. Uma mãe fez um relato ali realmente emocionante. Eu confesso que fazia anos que eu não chorava ali, acho que ninguém conseguiu segurar. Mais uma vez, as mães são as que nos guiam aí nesse processo. Exatamente. E ela, ao final da audiência pública, disse, olha, eu pude perceber hoje, além da importância do tema,
que existe pressa em resolver esse assunto. Então eu me comprometo, né, isso a ministra dizendo, em, dentro do possível, dentro daquilo que é razoável, julgar isso com a brevidade possível. Tá. Né? Então eu tenho a expectativa que a gente vai haver, né, e de novo, aqui é um chute, é uma expectativa pela experiência que eu tenho de STJ, que esse processo deve ser pautado ou no segundo semestre desse ano ou no começo do ano que vem. Isso ainda os ministros podem pedir vistas e Podem. tal? Esse seria o momento em que a relatora disponibilizaria isso para julgamento. Né? Então, a partir do momento em que o caso está em julgamento, qualquer dos outros 9 ministros pode pedir vistas, e aí, hoje, o regimento traz ali um prazo de vistas de 90 dias, né, até espelhado ao que acontece no Supremo, mas não é também um prazo impositivo. Né? Então, a partir da pauta de julgamento, não há muito controle de quanto isso vai demorar. Pode demorar um dia de julgamento, pode demorar meses. Sim. Ok. Não, na expectativa aqui também, na torcida, e aí, claro, fica uma dúvida aqui, não é uma dúvida, na verdade é um posicionamento que eu gostaria de ouvi-lo. Claro que isso tudo poderia ser conduzido no Legislativo. O Congresso Nacional tem competência também para poder legislar sobre esse tema. E você acha que tem perspectiva para isso no atual cenário brasileiro? Olha, a minha opinião sobre isso, eu já externei em outras oportunidades, é que no curto prazo eu não vejo janela para o Legislativo Federal regular essa matéria. Eu não enxergo essa possibilidade, até porque é um tema que atrai paixões, atrai discussões que fogem à questão objetiva do cânhamo. Então eu acho que se for haver uma regulação, essa regulação vai vir do Poder Judiciário, vai vir desse caso. E esse é um assunto polêmico, né? Muitas pessoas discutem hoje, olha, o judiciário está invadindo a competência, né, do legislativo, e na minha visão não, né? Porque várias questões importantes da sociedade, elas foram decididas não só no Brasil, mas no mundo, a partir de decisões ou de tribunais supremos, né, como seria o nosso STF, ou de tribunais equivalentes ao STJ. Né? Então, a partir de uma omissão do Legislativo. A partir de uma omissão do Legislativo. Então, aqui, né, não tem muito a ver com o nosso tema, mas eu posso citar um exemplo que é paradigmático no mundo. Na maioria dos países ocidentais, o casamento de pessoas do mesmo sexo foi autorizado por decisões de Supremas Cortes. Aqui no Brasil, idem. Então, é uma circunstância que às vezes existe uma dificuldade de aprovação do legislativo, que é legítimo, o legislativo tem que debater mesmo, mas que o judiciário olha aquela circunstância e vê que aquela omissão está gerando um impacto negativo tão grande na sociedade que ele é demandado a julgar aquele tema. E aqui o que é importante dizer, né, o judiciário ele não acorda um dia e diz, vou resolver esse assunto. Sim. O judiciário ele responde demandas que as pessoas levam a eles. E no Brasil, né, como acontece na maior parte dos países, né, eu posso dizer isso que é um tema que eu estudo, não há algo diferente no direito comparado, o Poder Judiciário ele não pode simplesmente dizer não vou responder, não vou dar uma solução. O Judiciário tem que dar uma solução quando a questão está posta. E aqui acontece o mesmo. A gente tem, né, a nível nacional, na minha visão, né, e é a visão que todos os advogados que militam pela causa trazem, uma autorização para plantio do cânhamo no Brasil que vem desde 1964, quando o Brasil internalizou um tratado internacional, firmado no âmbito da ONU. Desde 64 não tem regulação sobre esse tema. A gente tem na Lei de Drogas de 2006 um dispositivo que permite que o Estado regule o plantio para fins medicinais, para fins de pesquisa. Desde 2006 a gente não tem regulação. Portanto, não é que existe uma proibição do legislativo, especialmente para o cânhamo, que não tem esse potencial de droga, e o legislativo e o judiciário está querendo passar por cima dessa proibição. Não existe uma lei que proíba. Exatamente. Na verdade existe uma legislação que permite, mapende de regulação, e isso nunca foi feito. E o judiciário agora está sendo instado a sanar essa omissão, porque essa omissão, e isso nós vemos aqui nas discussões com as mães, nas discussões de pessoas que querem empreender com o cânhamo e não conseguem, tem uma necessidade de ser sanada. Sem dúvida. Doutor, acho que está bem claro
momento que a gente vive em relação ao processo. Eu estou aqui também na expectativa, na torcida, quero eventualmente poder participar até mais direto na eventual próxima audiência, vou até sugerir ao partido novamente que possa participar mais ativamente desse processo. Trazendo um pouco para o âmbito estadual aqui, e aí eu sei que é mais do ponto de vista opinativo, a gente tem essa pauta do ponto de vista medicinal com a lei que, inclusive, nós estamos aqui na semana que foi muito importante. Ontem o governo publicou o decreto regulamentador da inclusão dos medicamentos à base de cannabis no SUS aqui, trazendo 3 patologias e tal. Não há também uma legislação estadual ou nacional sobre esse tema. E a gente conseguiu ocupar esse espaço num vácuo do Legislativo Federal. O senhor tem acompanhado essa discussão aqui estadual? Eu tenho acompanhado e eu acho essa legislação que vocês criaram aqui na Lesp, a partir da frente parlamentar, né, do Cânhamo, muito importante. Porque ela tem, né, de novo, uma relevância em dar acesso à saúde para as pessoas que mais precisam. Eu, quando comecei a trabalhar com essas discussões de cannabis, quando as pessoas começaram a me procurar, eu fui visitar várias associações que fazem um trabalho maravilhoso e é realmente emocionante. O impacto que isso tem na vida das pessoas é emocionante, né? Só que essas pessoas lá atrás, ou elas ficavam à margem da lei para poder tratar seus filhos, para poder se tratar, e isso é, a meu ver, um absurdo. O Estado, né, punir pessoas, ou pelo menos ter a chance de punir pessoas que estão querendo tratar seus filhos, ou elas deviam buscar uma judicialização, levar isso ao judiciário para poder ter direito ao remédio, que é um remédio muito caro. Então eu acho que essa legislação que o Estado de São Paulo fez, né, até te parabenizo por ter capitaneado essa lei, porque eu sei que foi iniciativa tua, é inovadora e vai certamente puxar os outros estados a fazerem coisas semelhantes. Eu acho que ainda existe, né, se me permite dizer, nessa regulação poderia ter avançado para mais patologias. Agora, na minha visão, eu sempre gosto de olhar as coisas com o copo meio cheio. Mesmo na própria discussão do IAC, alguns ativistas, né, que são verdadeiramente as pessoas que compram essa luta e que eu respeito muito, dizem, olha, mas podia ir além do cânhamo. A minha resposta é, eu concordo, mas cada passo em direção àquilo que é certo é um passo mais próximo que a gente está de uma regulação ampla e de um tratamento efetivo. Então, hoje são 3 patologias, ontem não tinha nenhuma. Exatamente. Então, eu acho que isso é um passo importantíssimo, e acho que essa regulação do cânhamo, né, que pode acontecer no STJ, ela pode contribuir muito com a liberação desses medicamentos a nível do SUS, seja por legislações estaduais, seja a nível federal, porque o SUS gasta dinheiro com esses medicamentos, seja por meio de judicializações, seja agora, né, por uma liberação. Importado. Se a gente tiver insumo no Brasil, a gente gera um ciclo virtuoso. Eu tenho emprego gerado pelo plantio do cânhamo, emprego gerado na fabricação do medicamento, um custo menor e o Estado que está pagando esse custo, portanto todo mundo se beneficia. Então acho que são coisas que dialogam, mas eu acho que a coisa mais importante dessa luta, que você capitaneia, que várias mães, que várias associações capitaneiam, eu sou só um coadjuvante nessa discussão, um instrumento, é realmente poder dar acesso às pessoas a medicamentos de qualidade e com um custo mais baixo. Exato, aqui a licitação ela se deu pela 327, que é a regulamentação da Anvisa para produtos à base de cannabis, que tem em média aí 30 produtos. Já está tudo pronto, agora sim os médicos já podem fazer a prescrição, como você bem mesmo falou, e eu concordo, a gente queria ter ido além, né, principalmente aí para os autistas, para as pessoas com dor crônica, que são, vamos dizer, condições onde a gente já tem evidências mais robustas, mas esse é o nosso caminho e eu sei que nós vamos chegar lá. Agora, eu não sei se agora o que eu vou falar você sabe, mas a partir dessa legislação estadual, eu fui pensando também em outras que possam evoluir e garantir uma condição de produção própria dos produtos à base de cannabis, dos medicamentos, na verdade. Então eu tenho aqui tramitando na Assembleia o PL 563, que é um projeto com mais dificuldade de avançar, eu confesso, do ano passado, que autoriza o poder público vinculado às universidades públicas e a FURP, que é uma farmácia, né, pública do estado de São Paulo, a produzir, a plantar
Na verdade, mais ou menos o que aí a DNA está buscando. Você conhecia esse projeto? Já tinha informação? Eu já tinha informação desse projeto, acho um projeto inovador, acho que ele enfrenta ali, né, mais dificuldades que o projeto que vocês acabaram de aprovar, mas acho que ele é um projeto muito interessante, né, porque ele vai justamente nesse ângulo que eu estava comentando anteriormente. Vocês autorizaram a distribuição de remédio. Exato. Esse remédio é caro, eu estou importando o insumo. Por que não permitir que o Estado, por meio das suas universidades, a gente tem aqui em São Paulo os maiores centros de pesquisa, né, a gente tem a Unicamp, tem a USP, né, a gente tem a Unesp, são centros importantíssimos a nível mundial de pesquisa. A gente tem, né, eu não sei se entraria nesse projeto, o Instituto Butantan, que poderia haver uma parceria, que também é uma referência nacional, e isso poderia ser um passo importante justamente para você poder produzir remédio de qualidade com um custo menor, que no fundo ajuda o bolso do Estado. Vocês vão gastar menos dinheiro, né? O orçamento é finito, né, do Estado. Exatamente. Ele não é um orçamento sem fim. E eu reconheço que a tendência a partir da lei é que, assim, as pessoas, né, os pacientes que vão se beneficiar aumentem. Um fala para o outro, as mães se conhecem. Olha, a partir de agora tem no SUS. Então, a gente está nessa tentativa, como você bem mesmo já disse, a gente sabe da dificuldade, porque tem muito preconceito envolvido. Que eles me falam aqui, né? O Caio colocou no SUS, agora ele quer plantar. Eu falei, eu quero plantar exclusivamente para fins medicinais, para fornecimento pelo SUS, para fazer pesquisa. Por que não, né? Baratear o preço, garantir qualidade. Mas eu consegui aprovar a urgência desse projeto aqui, o que já é um começo, vamos dizer assim, e agora estou tendo dificuldade na tramitação aí no Congresso de Comissões. Mas vou talvez pedir sua ajuda aí, porque eu estou na expectativa se o processo do STJ avançar. Na verdade, isso facilita muito, porque, como você bem disse, o IAC ele vai permitir que todos possam produzir, né, esses medicamentos. Não só a iniciativa privada, mas principalmente também o poder público, porque fica ainda mais fácil de você, vamos dizer, fazer uma fiscalização, se é que tem esse receio do poder público, do que talvez para a iniciativa privada. Claro. Então a expectativa é muito boa em torno do processo do STJ. Não, e conte com a minha ajuda. Eu acho que esse projeto ele é importantíssimo, ele é um projeto que usa o que o Estado de São Paulo tem de melhor. O Estado de São Paulo é um grande produtor no agro, tem grandes universidades, tem produção de medicamentos, vacinas via Instituto Butantan. Então é juntar tudo que o Estado tem de bom para entregar um resultado melhor para a população. Eu não vejo, né, de uma maneira, para as pessoas que conhecem o assunto, para as pessoas que compreendem o assunto, uma razão para dizer que não pode fazer isso, né? As pessoas têm talvez um preconceito que elas não reflitam. Quantas pessoas tomam remédios controlados e vão comprar na farmácia todo dia? Milhares. Quantas pessoas, quando tem algum problema, estão com alguma dor, tomam morfina no hospital? É um opioide. É isso aí. Muito mais potente do que a cannabis. Qual é a razão de eu não poder produzir remédio para as pessoas? Sim. Eu acho que a pessoa ela pode ser legitimamente, absolutamente contra qualquer flexibilização em regras de droga, isso é uma opinião, mas ela também pode ser, sem ser contraditória, absolutamente a favor do teu projeto e da entrega de medicamentos. As coisas não são excludentes. Isso aí. Eu vou reforçar os argumentos aí trazidos. Para fechar aqui da minha parte, você falou do agro. Você acha que o agronegócio brasileiro não percebeu ainda esse potencial? Ou ele já está completamente, vamos dizer assim, abarrotado com soja, cana e não há necessidade de ter um novo ativo? Falta talvez informação mais, assim, mais completa no agronegócio para poder talvez perceber que pode estar ali também um novo viés? Na minha advocacia eu advogo muito no agronegócio, então eu conheço um pouco das discussões das pessoas e eu acho que o agronegócio olha isso com bons olhos. Eu vejo, né, pesquisas já sendo realizadas no âmbito da Embrapa, uma pesquisa de que o cânhamo pode ser uma rotação de cultura importante para a soja. Então, eu não vejo que o agronegócio está alheio a essa discussão. Eles estão ali atentos e, na minha percepção pessoal, enxergam isso como um potencial de negócio, né? Inclusive a nível de exportação de semente, a nível de exportação de ativo. E eu também não acho que o agro está abarrotado. O agro brasileiro tem um potencial
incomensurável, né? E acho que mais uma cultura pode ser sim algo que o agro possa usar para continuar alavancando, né, a economia brasileira. Eu falo isso porque talvez a gente sabe muito bem que no Congresso, por exemplo, o agro exerce uma influência muito forte. Existe a bancada ruralista, por exemplo, e eu não sei se nós tivemos a oportunidade ainda de trazê-los para nos ajudar nessa pauta, porque tem uma bancada forte que normalmente envolve um pouco dos temas mais conservadores, porque se misturam esses assuntos, né? As pessoas infelizmente tratam qualquer assunto que está derivado a cannabis, a maconha, e aí envolve o cânhamo, com uma pauta conceitual, uma pauta moral, sendo que na verdade nós estamos tratando aqui nesse caso de economia, medicina, saúde. Então vou reforçar com os meus colegas mais ligados ao agro para que eles possam estar mais afinados aí com na verdade o sentimento já de quem produz aqui no Brasil. Essa é uma percepção pessoal minha, mas eu não vejo uma resistência, né, dos produtores rurais com esse tema. Inclusive já fui procurado por alguns para conversar sobre esse assunto, produtores grandes que, olha, vamos ver o que o STJ vai dizer, porque eu quero entrar nesse setor. Então eu acho que se a gente conseguir, para as pessoas que ainda são contrárias, e acho que isso tem em todas as matizes, né, em todas as áreas, desmistificar a discussão, né, mostrar tecnicamente que aqui não é droga, eu acho que o agro pode ser um grande aliado. Para fechar, doutor, sempre pergunto, uma perspectiva em 5 anos a respeito desse tema de forma ampla, aí, tratando do cânhamo, da cannabis medicinal, quais são as suas expectativas daqui a 5 anos? Elas são as melhores possíveis. Se a gente olhar 5 anos para o passado, essa briga não existia. Essa discussão não existia, né, sobre o cânhamo do jeito que ela está posta. Ela começou justamente em 2019. A gente está agora no Tribunal Superior, né, no STJ, que vai decidir esse tema de forma definitiva para o Brasil inteiro. Em 5 anos a gente avançou muito. Então eu imagino que daqui a 5 anos a gente esteja com uma regulação ampla, com plantio aqui no Brasil, e podendo gerar emprego, gerar tributo para o governo, gerar remédios mais baratos para as pessoas, que eu acho que é o mais importante. Então eu estou otimista. Que bom, fico feliz em saber disso. Quero então aqui em nome da Assembleia agradecer a sua presença, é um prazer poder tê-lo conosco atualizando esse tema tão importante. É um tema que eu tenho trabalhado bastante aqui, me dedicado muito na Assembleia, trazendo alguns resultados positivos, e eu fico muito feliz em saber que existem colegas advogados trabalhando nesse tema, claro, envolvendo uma empresa, mas que tem uma repercussão muito maior do que exclusivamente aí a DNA. Quero deixar um abraço para a Kiara também, que é uma grande parceira, mas parabéns aí pela condução na pauta. Não, eu que agradeço pelo convite, para mim é uma honra, você é uma referência nesse assunto, comprou essa discussão quando era uma discussão que poucas pessoas tinham a coragem de assumir essa pauta, ainda mais, né, num cargo eletivo, então eu te parabenizo por isso. Quero dizer que o que você precisar da minha ajuda, conte comigo, porque essa pauta ela não é uma pauta de uma pessoa, ela não é uma pauta de uma empresa, ela é uma pauta de toda a sociedade. Isso aí. Então, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Com isso a gente fecha aqui esse episódio muito interessante sobre o cânhamo, que é uma pauta que a gente tem também se dedicado bastante, está na frente parlamentar. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aqui o nosso podcast Pode Chegar com novidades. Até a próxima. Valeu.